Olá, sou a professora Rejane e estudaremos na aula de hoje as inequações do segundo grau. Inequações produto e quociente. Inequações do segundo grau. Nos próximos 3 exemplos, abordaremos inequações que envolvem produtos ou quocientes, cujos fatores são expressões do segundo grau da forma ax² mais bx mais c, cuja representação gráfica é uma parábola. Utilizaremos funções do segundo grau para resolver estes tipos de inequações. Exemplo 1. Resolva esse produto menor do que zero. Em cada um dos fatores, nós temos aqui fatores quadráticos. Então, como é que a gente vai resolver este caso? Quando que esse produto é menor do que zero? É isso que a gente quer. Então, primeiro, vamos considerar um dos fatores. Esse primeiro aqui, vamos chamar de f de x. 2x² menos 4x. O a, o coeficiente do x ao quadrado é 2, o b é menos 4 e o c é 0, termo independente. Então, o delta, o discriminante, b² menos 4ac, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 0, vai zerar esse termo aqui. Vai sobrar apenas menos 4 ao quadrado, que é 16. Ele é positivo. Então, o que a gente sabe? Quando o delta é maior do que zero, a gente tem duas raízes reais. 2 zeros. Então, quando que a função é igual a zero? Vamos achar as raízes. Podemos colocar um x em evidência, já que o x é comum aos dois termos, e o 2 também é um termo comum aqui aos dois termos. Então, colocando em evidência 2x, vai ficar x menos 2 aqui. Então, quando que esse produto é zero? Ou quando esse termo aqui for zero, ou quando x menos 2 for zero. Então, uma raiz é x igual a zero e a outra é x igual a 2. Como o a é positivo, a parábola possui concavidade voltada para cima. Então, marcamos os zeros da função, que são o 0 e o 2, parábola voltada para cima. Então, ela tem esta concavidade aqui para cima. E aí, para valores menores do que zero, a função é positiva, para valores maiores do que 2 também. E ela é negativa nessa parte entre as raízes. Então, f de x é positiva no intervalo aberto de menos infinito a zero, união com o intervalo aberto de 2 a mais infinito. Ela é zero exatamente nas raízes, em x igual a 0 e em x igual a 2, e ela é negativa, essa função, no intervalo aberto de 0 a 2. Agora, vamos realizar o mesmo procedimento para a função que eu vou chamar aqui de g de x. Então, a primeira parte é a nossa f, que foi analisada. Agora, a gente vai analisar a g. Essa função tem o a valendo menos 1, o b valendo 3 e o c valendo 4. Então, ela tem uma concavidade para baixo, já que o a é negativo, né? O delta, b² menos 4ac, 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 4. 3 ao quadrado, 9, menos com menos dá mais, 16, 25. Positivo, tenho 2 zeros, duas raízes reais e distintas. Então, aonde que é igual a zero? Resolvendo a báscara, menos 3 mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente calculou antes, 25, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1.
Então, ficou menos 3 mais ou menos raiz de 25, que é 5, dividido por menos 2. Primeira raiz, menos 3 mais 5 dá 2, dividido por menos 2 dá menos 1. Segunda raiz, menos 3 menos 5 dá menos 8, dividido por menos 2 dá mais 4. Então, como a concavidade é para baixo, né, nós temos nas raízes menos 1 e 4, a parábola cruza o eixo do x nesses pontos. E analisando o sinal, ela é negativa aqui para menor do que menos 1 e maior do que 4, e ela é positiva entre as raízes. Então, a g de x é maior do que zero no intervalo aberto de menos 1 a 4, é zero nas raízes em menos 1 e 4, e é negativa intervalo aberto de menos infinito a menos 1, união com intervalo aberto de 4 a mais infinito. Agora, a gente vai juntar essas duas soluções que a gente obteve separadamente, porque o que a gente quer é o produto da f e g, e a gente quer também aonde é menor do que zero. Então, aqueles resultados anteriores a gente vai passar para cá. Então, a f de x, ela é positiva até chegar no zero e depois no 2, e negativa entre o 0 e o 2. A g de x, como ela é voltada para baixo, ela é negativa até chegar no menos 1, positiva entre o menos 1 e o 4, e negativa de novo depois do 4. Então, a gente vai analisar cada um desses intervalos. Mais vezes menos dá menos. Mais vezes mais dá mais. Menos vezes mais dá menos. Mais vezes mais dá mais. E mais vezes menos dá menos. A gente quer onde é só menor do que zero. Então, o intervalo vai ser até o menos 1 aberto, né? Não pode ser fechado, porque no menos 1 é onde é igual. Se eu tivesse o igual aqui, eu iria incluir a raiz. De 0 até 2, intervalo aberto. E também de 4 a mais infinito. São os intervalos onde ela é negativa, menor do que zero. Então, menos infinito até menos 1, união com intervalo de 0 a 2, união com intervalo de 4 a mais infinito. Essa é a solução. Exemplo 2. Agora, nós temos um quociente de dois termos quadráticos, tanto no numerador quanto no denominador. Um símbolo aqui de desigualdade, menor ou igual a zero. Então, temos uma inequação do segundo grau. Um produto ou quociente. Agora, este caso é um quociente de funções do segundo grau. Então, primeiro, chamamos o numerador aqui de y1 e o denominador de y2. Então, o y1 vamos analisar a parábola que a gente tem. O a é 3, o b é menos 7, o c é 5. Delta, b quadrado, então, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 5. Menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. 49 menos 60, menos 11. O delta é negativo. Discriminante negativo significa que a gente não tem raízes reais, não possui zeros. Como o a vale 3 é um número positivo, temos que a parábola possui concavidade voltada para cima. Então, ela não cruza o eixo do x, não toca o eixo do x, e ela está toda acima do eixo do x. Significa que y1 é sempre positiva para todo x pertencente aos reais. Não existe x onde a função é zero nem negativa. Agora, vamos analisar
A mesma coisa para o denominador, o y2. Então, nós temos o a igual a menos 1, o b é 6 e o c é menos 8. O delta, 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes o c, menos 8. 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mas vezes menos 8 dá menos 32. 36 menos 32 dá 4. Positivo, temos duas raízes reais, 2 zeros. Como o A é negativo, né? Então, a gente vai ter parábola voltada para baixo. Vamos analisar, então, quem são as raízes, aonde cruza o eixo do x. Menos 6, mais ou menos, raiz de delta, que a gente encontrou 4, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Menos 6, mais ou menos 2, dividido por menos 2. Então, uma raiz, menos 6 mais 2, menos 4, dividido por menos 2 dá 2. E a outra raiz, menos 6 menos 2 dá menos 8, dividido por menos 2 mais 4. Então, nós colocamos o 2 e o 4 no eixo do x, parábola voltada para baixo, como eu tinha falado, é positiva entre as raízes e negativa fora, né? Então, y2 é positiva de intervalo aberto 2 a 4, ela é zero em 2 e em 4, e ela é negativa de menos infinito a 2, união com 4 a mais infinito. Agora, vamos colocar as informações das duas funções num gráfico. Bom, y1 é positiva para qualquer x. Então, aqui está y1 sempre positivo. Já y2 tem as raízes 2 e 4, ela é positiva entre as raízes e negativa fora. O que a gente quer é a divisão, y2 dividido por y1, ou contrário, y1 dividido por y2. Então, mais dividido por menos dá menos, mais dividido por mais dá mais, e mais dividido por menos dá menos. O que a gente quer? Onde é menor ou igual a zero. Então, menor do que zero vai ser nesses intervalos. E o igual a zero, agora a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque o denominador, ele não pode ser zero. Onde é que ele zera o denominador? Justamente no 2 e no 4. Então, aqui a gente tem que ter bolinha aberta. Onde é que ele zera no numerador? Em nenhum ponto. Então, aqui nunca vai ser igual a zero. Só vai ser menor do que zero. Com o intervalo aberto de menos infinito a 2, união, intervalo aberto de 4 a mais infinito. Exemplo 3. X na quarta menor do que 625. Se eu passar o 625 para o outro lado, eu vou ter x na quarta menos 625 menor do que zero. Se eu olhar para esse x na quarta menos 625 como um produto notável, usando que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a menos b, que multiplica a mais b. Ou seja, o produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, que está ao quadrado, para dar o x na quarta, e o 625 é 25 ao quadrado. Então, eu posso reescrever esse termo aqui como sendo x quadrado mais 25 vezes x quadrado menos 25. Então, aqui nós temos o caso anterior, um produto onde cada um dos fatores é quadrático, tem o x ao quadrado aqui, uma desigualdade, caracterizando, então, uma inequação do segundo grau. Um produto, no caso de inequações do segundo grau aqui.
Então, vamos separar a f de x, x² mais 25. O a vale 1, o b vale 0, o c vale 25. O delta, b é 0, então vai ficar só menos 4 vezes 1 vezes 25, vai dar menos 100, negativo. Significa que não possui zeros. Como o a vale 1, uma parábola voltada para cima, essa parábola está toda ela acima do eixo do x. Então, para qualquer x, a função é sempre positiva. Então, ela é positiva em todos os reais. Não existe x pertencente aos reais onde a função vale 0, nem ela pode ser menor do que 0 nos reais. Agora, vamos realizar o mesmo procedimento para a outra função, g de x igual a x² menos 25. O a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 25 agora. Então, o delta, o discriminante, vai ser 0² menos 4 vezes 1 vezes menos 25. Menos 4 vezes menos 25 vai dar mais 100. Positivo, então, possui 2 zeros. Como o a vale 1, nós temos uma parábola voltada para cima, né? Como é que a gente acha as raízes aqui? Não precisamos usar Bhaskara, podemos isolar o x. x² igual a 25, x é mais ou menos 5, né? Então, temos aí as duas raízes. Menos 5 mais 5, parábola voltada para cima, é positiva de menos infinito até menos 5 e de 5 até mais infinito aberto. É 0 nos pontos menos 5 e 5 e é negativa no intervalo aberto de menos 5 a 5. Então, vamos colocar os resultados aqui na nossa tabela. Com as raízes menos 5 e 5, dividimos os intervalos. A f de x, ela é sempre positiva, como a gente viu antes. A g de x, ela é positiva até menos 5, negativa entre as raízes e positiva para x maior do que 5. Agora, fazemos o produto dessas duas. Mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos e mais vezes mais dá mais. Nós queremos onde é menor do que 0, então vai nos interessar esse intervalo aqui, vai ser a nossa solução. E aberto aqui nas raízes, porque aqui não tem o igual, é só menor que a gente quer. Então, a solução será o intervalo aberto de menos 5 até 5. Observação. Podem ocorrer inequações que envolvem produtos ou quocientes cujos alguns fatores são expressões do segundo grau, alguns são expressões do primeiro grau e ainda outros fatores que são de outros tipos. Por exemplo, x² mais 13 dividido por x menos 1. Então, no numerador eu tenho grau 2 e no denominador grau 1. Então, quando eu for analisar o sinal do numerador, eu vou ter... Primeiro, eu vou ter que passar esse 1 aqui para o outro lado, né? Tirar o mínimo para resultar menor ou igual a 0. Mas depois, eu vou ter no numerador uma parábola para analisar o sinal e no denominador uma reta, mas o raciocínio vai ser o mesmo. Aqui no exemplo 2, eu tenho um produto de 3 fatores. Um aqui é linear, esse é quadrático e este é linear também. No denominador, eu tenho um fator linear multiplicado pela função exponencial natural, que ela é sempre positiva, sempre maior ou igual a 0. Então, eu vou ter que analisar o sinal dela também, né, para determinar o sinal de todo o denominador. O método para resolver esse tipo de inequação é o mesmo que utilizamos aqui em exemplos anteriores, ou seja, associar a cada um desses fatores uma função, analisar o sinal dessas funções,
montar a tabela e determinar o conjunto de solução. Deixamos como exercício a resolução dos dois exemplos anteriores, que tem as respostas. Número 1 é o conjunto de menos infinito a 1, aberto, e o número 2, esse é o conjunto de solução. Então, na aula de hoje, estudamos as inequações do segundo grau, inequações do produto e quociente. Até uma próxima aula.